Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem nós, cientistas, previmos que a temperatura ia subir tanto em 2023 e 2024. No começo de 2023, nós prevíamos... Em 2022, a temperatura do planeta estava 1,2 graus mais quente do que antes do aquecimento global, pegando ali a média 1850 a 1900. Previmos muito bem que teríamos um fenômeno El Niño, né? O fenômeno El Niño existe há milhões de anos, é um fenômeno natural que aquece as águas ali do Pacífico Equatorial, do centro até a América do Sul. E toda vez que tem um El Niño, aquece a temperatura. O El Niño mais forte do registro histórico, 2015 e 2016, ele tinha feito, até então, 2016 tinha sido o ano mais quente, 1,26 graus mais quente. Aí nós previmos, 2022 estava 1,2, que chegaria a 1,3. Lógico, aumentando a temperatura, já tínhamos preocupação, mas de repente atingimos 1,5. 1,5 graus, não havia como explicar o aumento de temperatura de 1,5 Isso, o aumento de temperatura em relação a 1850 e 1900. Uhum. E atingimos, a partir de junho do ano passado, 1,5. Estamos há 14, quase 15 meses com acima de 1,5. Agosto foi o mês mais quente. E o El Niño acabou em maio. A temperatura continua alta. Ou seja, não é essa causa. Esse fator não existe mais. Esse fator não existe mais e, portanto, há uma preocupação muito grande. Porque, primeiro, a temperatura subiu muito. Era para subir 0,1 graus, ela subiu 0,3. Era para ficar em 1,2, 1,3, ela foi para 1,5. Continua, acabou o El Niño, continua. E a grande preocupação é que, pela primeira vez, bateu recorde de temperatura todos os oceanos. Por exemplo, Atlântico Norte bateu todo o recorde, nunca foi tão quente. Partes também dos oceanos no hemisfério sul, principalmente ali do lado da Antártica, bateu todos os recordes. Acelerou muito o derretimento do gelo ali, o mar de gelo ali na Antártica. Então, milhares de cientistas estão tentando explicar por que a temperatura subiu tanto. Não tem uma explicação científica clara ainda. E aí, o maior desafio, será que a temperatura baixa ou não baixa mais? Acabou o El Niño, ela continua alta. Agora, em outubro, novembro, começa o oposto do El Niño, Laninha. Mas é um Laninha fraco. Que é o resfriamento. Que é o resfriamento ali do Pacífico Equatorial Centro-Leste. Mas é um Laninha fraco. Quando nós tivemos o Laninha mais forte do registro histórico, 2020, 21 e 22, ele induziu o que Laninha induz. Ele induziu um recorde de chuvas na Amazônia, 2021, e recorde de secas no sul do Brasil, 2020, 21 e 22. Isso. Mas a temperatura global, ainda assim, ela aumentou nos anos do Laninha. Quer dizer, o aquecimento global, os gases que nós estamos jogando, eles bateram até por cima do Laninha. Então, agora, com esse Laninha, pode ser que a temperatura pare de crescer, mas existe um enorme risco. Se 2025 a temperatura continuar 1,5 graus, então provavelmente a ciência, tenho quase certeza, ela vai dizer, atingimos 1,5 graus. Por que é tão perigoso? Porque o Acordo de Paris 2015 e depois a COP 26, 2021, em Glasgow, na Escócia, elas falaram, não podemos deixar a temperatura passar de 1,5 graus. E aí, lá, em 2021, lá na Escócia, falaram, para não passar de 1,5 graus, nós temos que reduzir as emissões globais em 43% até 2030 e depois zerar as emissões líquidas até 2050. Isso para não passar de 1,5 graus. Agora, imagina se o ano que vem nós atingimos 1,5 graus e a ciência fala, chegamos a 1,5 graus. Então, se continuar com essa meta, reduzir em 43% até 2030 e zerar só em 2050, nós vamos chegar em 2050 talvez até com 2,5 graus. É uma explosão climática. Não podemos deixar isso acontecer. Ainda não sabemos se a temperatura vai ficar 1,5. Mas outro detalhe importante é
Isso a ciência já sabia. Quando a temperatura subisse, chegasse a 1,5, todos os eventos climáticos que nós chamamos de eventos extremos, ondas de calor, chuvas excessivas, secas, incêndios florestais, tudo isso aumenta exponencialmente. Isso é a razão física que a física a gente sabe, isso sempre soube, né? Os oceanos evaporam muito mais água, tem muito mais energia na atmosfera. Vocês viram até algumas semanas atrás como aviões que sofreram turbulência. É porque muito mais energia na atmosfera, a turbulência aumenta também. Isso a ciência já sabe, mas a ciência não previu que atingiríamos 1,5 graus. Então, com 1,5 graus, aumenta exponencialmente todos esses eventos. Como estão? Batemos todo o recorde global. Ondas de calor, secas e chuvas. Isso no mundo inteiro. Aqui no Brasil também. A maior chuva da história do Rio Grande do Sul. A maior seca da história da Amazônia. E batemos recorde de ondas de calor setembro do ano passado no Sudeste, em parte do Centro-Oeste, e no Rio de Janeiro também. Esse ano está batendo outra vez ondas de calor. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, esse é o resultado, vamos dizer assim, da gente ter... Já está em 1,5 e mostra o risco que é se a gente passar de 1,5. Professor, eu vou fazer uma pergunta lógica já. Deixa eu só engatar aqui. Eu não gostei dessa parte dos... Eu gosto de todas essas perguntas, sobretudo as lógicas. Essa parte dos aviões eu não gostei. Eu já não gostava antes dos aviões. Agora eu vou gostar menos. Eu falo para você que é um perigo. Eu tenho só medo quando de está avião. muito quente. Eu tenho medo de avião. Eu vou fazer uma pergunta lógica a partir do seu discurso, toma de advogado do diabo aqui. O senhor diz, os cientistas foram surpreendidos por essa elevação de temperatura. Quando o senhor diz foram surpreendidos, eu entendo que os modelos matemáticos que vocês tinham, com os dados que vocês alimentavam esses modelos, não estavam, então, com as informações para se chegar a 1,5. Isso não levanta uma hipótese, ao menos, de que, então, tem um fator não antropogênico que não seja provocado pelo homem para a elevação da temperatura? Existe sim essa possibilidade. Era a única pergunta que eu tinha. Existe essa possibilidade porque os modelos, eles respondem muito ao aumento da concentração dos gases. Então, eles respondem muito nesse sentido. Uma das razões que começa a ser entendido é que, vamos dizer assim, todos os gases, no caso, o gás carbônico, né? Que a gente joga, queima de combustíveis fósseis, da agricultura, queima da vegetação, das florestas, é o principal gás do aquecimento global, gás carbônico. Então, de todo o gás que a gente joga, 53%, 54% é removido. 30% a 33% as florestas removem e 20%, 22% os oceanos removem. Aí o que aconteceu em 2023? Diminuiu a remoção, tanto das florestas quanto dos oceanos. A ciência já sabe. Como bateu esse recorde de temperatura dos oceanos, quando os oceanos estão mais quentes, eles absorvem menos carbono. E também as florestas... Menos. Se você me perguntar... Por que na época glacial a temperatura cai 5 graus? A Terra em volta do Sol, a mudança de radiação solar que começa a gerar a época glacial, ela faria só a temperatura cair 1,5 graus. Mas quando começa a esfriar, os oceanos vão esfriando e os oceanos é que absorvem uma grande quantidade. Então, aí diminui o efeito estufa. Entendi. Então, de 5 para 1,5 é a absorção dos oceanos. Então, os oceanos, aparentemente em 2023, absorveram menos. As florestas também. Por que a floresta absorve muito? Porque quando tem uma concentração maior de gás carbônico na atmosfera, a fotossíntese das folhas aumenta de eficiência. Então, é essa a razão física. Mas ainda não tem uma boa explicação por que aumentou 0,3 graus em vez de só 0,1 e por que depois que o El Niño desapareceu, já são desde maio, né? Já são 5 meses quase e a temperatura continuou, agosto bateu o recorde. E por que os oceanos bateram o recorde? Um pouco tem explicação. Na Antártica, assim, quando derrete o gelo
flutuando, né? O mar de gelo. Sim. O Ártico, a temperatura ali é o que mais cresceu no planeta. Ali já subiu 3 a 4 graus. Por quê? Porque o gelo do Ártico, ele reflete 50% a 60% da radiação solar. Sim. Quando derrete o gelo, o oceano só reflete 6%. Então você tem um monte de energia solar entrando na água, aquece. Isso era muito interessante porque o Ártico já vinha há mais de 30 anos aumentando muito essa temperatura, porque estava degelando o mar de gelo. A Antártica não tinha muito isso, ela estava há pouco. O que aconteceu nos últimos 3, 4 anos? Acelerou o derretimento do mar de gelo. Então isso que explica um pouco. Por que acelerou tanto ainda a ciência não explicou. Então, respondendo a pergunta de vocês, a ciência vai estar muito buscando isso, por que as temperaturas dos oceanos aumentaram tanto, mas até agora não conseguiram explicação. Só não é possível dizer que foi um aumento dos gases. De 2022 para 2023, aumentou um pouco mais de 1% os gases. Mas, de novo, aumentou... Então não é possível dizer... Não, aumentou a emissão, sim, mas os oceanos e as florestas retiraram menos. Sim. Então, aumentou um pouco a concentração, aumentou mais a concentração. Então, isso explica um pouco, mas... Não explica tudo. Não Há explica outras tudo. causas concorrentes. Milhares de cientistas estão tentando ver por que os oceanos aqueceram tanto, mas não conseguem dizer que é uma causa natural, por enquanto. Então, nós temos que esperar um pouquinho. Agora, a grande preocupação é que se ficar 1,5 graus o ano que vem, 3 anos, vamos dizer assim, com 1,5 graus, então, o que a ciência está dizendo agora é que se atingir essa temperatura, não dará mais para esfriar. Porque as emissões continuam aumentando. Então, não tem nenhuma outra razão. Então, se atingirmos o ano que vem mais um ano, chegarmos até o começo de 2026, 3 anos com 1,5, com os oceanos tendo essa temperatura máxima, aí diminui a absorção de gás carbônico pelos oceanos, aí não tem mais jeito, a temperatura vai ficar 1,5 graus.